Olá, tudo bem? Beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, só que hoje vai ser diferente. Hoje eu falei para as famílias da escola Nair Miranda, em Fundão, o tema Novos Caminhos para Velhos Conflitos. E eu gravei essa fala e vou trazer aqui para vocês. Uma pequena reflexão a respeito de conflitos e como mediar esses conflitos, né, comportamentos, caminhos, como o tema já sugere, que a gente pode tomar para mediar conflitos tanto em casa com os filhos, né, quanto na própria escola. Espero que você goste, deixe aqui o comentário do que você achou da sua experiência. Não esquece de curtir, de compartilhar o vídeo com a galera que tu conhece aí, beleza? Todos os professores, professoras, pais, esse manda para famílias, tá? Manda para os pais, para a família em geral, beleza? Conto com você, hein? Até mais! Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas. E sou eu que agradece, né, a oportunidade de compartilhar, dessa troca, né, que são nesses momentos de interação que a gente aprende, né? A gente aprende e ensina ao mesmo tempo, né? E é até importante a gente saber disso mesmo para a nossa aula, né? A gente não ter uma relação unilateral, né, de aprendizagem ou de ensino, né? Então, nesse momento que a gente começa a conversar aqui, a gente começa a fazer novas conexões e às vezes vê algumas perguntas e a gente vai pensar junto respostas e acaba fazendo mais conexões neurais, né, expandindo a nossa maneira de pensar, a nossa aprendizagem. A frase que foi uma frase que é atribuída ao Einstein, e eu nunca sei se as pessoas a quem atribuem as frases, se eles realmente disseram aquelas frases ou não, né? Mas uma das frases que atribuem ao Einstein é que a mente que se abre a uma nova aprendizagem, né, ela jamais retorna ao seu tamanho original, né? De certa forma, a gente percebe que isso tem sentido, porque quando você expande, né, para uma nova aprendizagem, para resolver algum outro tipo de problema ou discutir alguma coisa nova, você faz novas conexões neurais, novas sinapses e ativa, às vezes, áreas do seu cérebro que até então não estavam sendo usadas, né? Então você expandiu, pode-se dizer que expandiu a mente, e aquilo, se a gente continuar usando, ela vai continuar, né, de forma funcional. Então eu gosto muito desses momentos. Dispensa, mas eu vou falar rapidamente sobre a relevância desse momento, né, dessa conversa, desses temas que são trazidos, né, são muito, muito pertinentes e muito relevantes, assim como acredito que todos os outros temas que vocês, né, vêm trabalhando. E hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre novos caminhos para velhos conflitos, né? Longe de ter a intenção, o objetivo de querer dar soluções, mas está mais no sentido de apontar caminhos, né? Como o título já diz, né? Apontar caminhos, ou seja, novos caminhos, é plural. Eu gostei muito disso porque é plural. Então, não existe o caminho certo. Existem caminhos e alguns deles vão ser mais fáceis para nós, talvez outros não. Novos caminhos para velhos conflitos. A gente precisa pensar de onde vêm os conflitos, né? Como que se instaura um conflito. Os conflitos, eles vêm, no caso dos nossos adolescentes, alunos, filhos, filhas, alunas, eles vêm da idade, porque é algo próprio da idade e não é só culpa de hormônios, né? O próprio cérebro deles está passando por mudanças. Uma parte do nosso cérebro, por exemplo, que é a parte responsável por planejamento, pelas funções executivas de forma geral, controle inibitório, pela memória de trabalho, essa parte que é o córtex pré-frontal, ele fica maduro lá pelos 21 anos de idade aproximadamente. Então, aos 16, 17, 14, essa parte ainda não está totalmente amadurecida. Então, eles estão em desenvolvimento, motivo pelo qual essa idade acaba trazendo consigo alguns conflitos internos e alguns se externalizam, né? No convívio, quem está mais próximo observa mais isso, é mais alvo desses conflitos. A família e a escola, evidentemente. E também pela visão de mundo, porque nesse momento de mudança, eles também mudam a visão de mundo deles. Então eu coloquei aqui duas
para um recorte, né, para a nossa conversa aqui, os conflitos eles vêm da idade e da visão de mundo. Quando nós éramos adolescentes também, nós tínhamos essa idade, por isso pensávamos de uma maneira bem característica dessa idade, e já tínhamos também a nossa visão de mundo sendo formada, e nós, muitas vezes, ou muitos de nós, tínhamos conflito com os nossos pais. Óbvio que a época, né, agora nós estamos na era que nós podemos chamar da era da informação. Então, a internet, o franqueamento da internet, né, o alcance da internet, vem aumentando o alcance desses conflitos. Né? Bom, sobre a idade, nós temos que lembrar que nós já fomos adolescentes e nós devemos nos lembrar disso. Facilmente nós esquecemos disso quando nós vamos lidar com o conflito. Na verdade, com o adolescente, o aluno ou o filho em conflito. Então, nós às vezes falamos de um jeito que que distancia e nos faz pensar que a gente nunca passou por aquilo, né? Tanto na escola, nós enquanto professores, quanto em casa, nós enquanto família. Então a gente precisa, numa primeira fala, talvez uma aproximação e dizer que nós já passamos por aquilo, que nós já tivemos a nossa fase de pensar daquela maneira, né? Então, se essa identificação pode abrir portas para uma comunicação mais efetiva. Também o momento de expandir os horizontes. Olha, até então, o herói ou os heróis eram o pai e a mãe. Às vezes tem mais contato com um do que com o outro, idealiza então o outro, ou tem mais contato com a mãe, idealiza o pai como o herói, o que não sofre, não perde, ou tem mais contato com o pai, então às vezes idealiza a mãe como a heroína, a Mulher Maravilha e tal, quanto é criança. Depois vai crescendo e vai conhecendo mais coisas do mundo e começa a enxergar os defeitos dos pais. E principalmente por conta de um conhecimento técnico que se obtém às vezes na internet e tal, e aí às vezes transfere o local, né, vamos colocar assim, um pódio, às vezes tira a família, tira o pai, tira a mãe e coloca um professor ou um guru que seja, né, que é a pessoa que sabe, a pessoa com quem eu vou aprender e tal. Então, quer expandir os horizontes e aí acaba entrando em áreas que vão gerar conflito. Também o adolescente, dessa idade, ele precisa de um senso de pertencimento a um grupo, então ele vai se identificar com um determinado grupo para ele caminhar, para andar, para falar daquela maneira, para jogar os mesmos jogos, para desejar as mesmas roupas, os mesmos equipamentos, o mesmo celular. Porém, esse grupo é um grupo que tem uma certa exclusividade, porque ao mesmo tempo que ele quer pertencer a um grupo, ele não quer que esse grupo seja o grupo que todo mundo pertence. Eles querem pertencer a um grupo, mas esse grupo precisa ser exclusivo. Não é legal que seja comum. A gente vê isso aí, né? Às vezes é o grupo das meninas que pintam o cabelo de azul. Não tem problema nenhum, né? Jogar uma tinta no cabelo e tal, mas você vê que o grupinho ali faz isso às vezes. Então você está querendo pertencer a um grupo, mas é um grupo diferente dos demais, né? E essa idade tem uma coisa que é bem interessante, que é os pais presentes aqui, os professores também, mas os pais talvez mais ainda, observam que é um grupo que essa idade, eles pensam saber tudo. Quando você vai falar alguma coisa com eles, eles sabem, já li, já vi um vídeo, já conversei com fulano e tal. Então, isso faz com que a aproximação ela precise ainda de mais atenção, mais planejamento, né, para poder aproximar. Estamos falando de criar filhos, adolescentes, pré-adolescentes, ou lidar com alunos nessa mesma idade sem perdê-los, né, sem dificultar o trabalho para nós mesmos. Não é uma tarefa fácil, né? E aí tem o seguinte, sobre a visão de mundo deles, é que o Murilo Gun, ele foi um comediante, um empresário e tal. Estamos passando por uma mudança de era. Ele fala, entramos na era complexa. Ele diz o seguinte, que o mundo antes era um mundo previsível. Assim, claro que tinha suas nuances, mas no fundo era previsível. A gente até falou da vez passada, né, que a gente tinha meio que um roteiro, um script, né? Você faz isso que você vai se dar bem. Só que o mundo agora está mudando não apenas de forma acelerada, mas de forma caótica, complexa. Então, uma mudança pequena leva a um resultado inesperado, imprevisível, leva a imprevisto. Então, o mundo está mudando e esses adolescentes, esses pré-adolescentes, eles estão
sendo inseridos nesse mundo, que eles, de certa forma, acompanham um pouco mais rápido essa mudança do que nós, que eles a compreendam, mas eles acompanham mais rápido que nós. Então, devido à disponibilidade de informação que a gente está jogando, tem a imagem aí de uma revista, de revistas, na nossa época, vou dizer isso, tá? Na nossa época, a gente ia lá na banca e comprava a revistinha, então trocava com um colega, uma revistinha em quadrinhos e tal. Hoje você baixa tudo na internet, você baixa edições completas da internet, você compra ou você baixa da internet edições completas. Então, perde um pouco aquele encanto que a gente tinha de esperar o momento, de ir lá comprar e tal. Isso tudo ajudou a formar a personalidade que nós temos hoje. A nossa noção de espera, a nossa noção de paciência, ela foi forjada com essas coisas, de esperarmos juntar um dinheirinho para poder ir lá comprar a revista, que a gente não tinha aquele dinheiro, esperar a próxima edição, dependendo do lugar que você morava, esperar aquela edição chegar lá. Quando a gente ia se comunicar, você mandava uma carta e tinha que esperar o correio levar, a pessoa abrir, ler, escrever de volta, chegar. Então, a nossa noção de espera, por exemplo, ela foi sendo formada com essas situações. A deles é diferente, eles têm situações totalmente diferentes, muito mais rápidas. Então, a noção de espera deles é bem diferente da nossa, bem como outras noções, né? Então, na visão de mundo, a disponibilidade de informação faz com que essa percepção do tempo deles seja diferente da nossa, né? Eles possuem um conhecimento bem específico, saber mexer com o WhatsApp, saber mexer com o Instagram, saber mexer com Facebook. Eles nem mexem mais com o Facebook, para eles Facebook é coisa de velho. Então, tem um conhecimento prático, técnico, né, específico. Bom, mas não se engane, não que eles saibam utilizar a internet e nem utilizar a informática, formatar uma tabela, utilizar o Word, isso aí eles não sabem. Então, na escola ou em casa, é uma maneira de fazer a aproximação também, porque eles sabem utilizar isso, sabe, você pode me ensina como é que eu faço para poder colocar isso e tal, né? Mas se eu fizer uma planilha de gastos em casa, eu posso chamá-lo para ver como é que faz uma planilha no Excel. Eu não sei mexer no Instagram, posso dizer isso para ele. Eu não sei mexer no Instagram igual você, eu posso aprender com você. E você pode aprender comigo como é que faz uma planilha no Excel. Ambas as coisas, elas têm importância, né? E eles nos acham cringe. Isso aí é fato, né? O que é cringe, né? Para eles é o antigo, é o que está fora de moda. Para mim é o bom, é o legal, é o bacana, né? Mas eles nos acham cringe. As gírias, nós sempre tivemos gírias. E bacana já foi gíria, né? Bacana, cara. Quando você falava isso, eu lembro quando eu era criança e falava, pré-adolescente, e falava bacana, falava massa, até legal já foi gíria. Brother, era uma gíria que, brother, cara mó descolado quando fala brother e tal. Então, não tem diferença. Na nossa época, os nossos pais usavam um linguajar que a gente não falava que era cringe porque não tinha essa palavra, mas a gente falava que era piegas, que era fora de moda, que era ultrapassado, né? Hoje eles estão chamando isso de cringe, então, beleza, tudo bem, né? Tudo certo. E essas gírias têm significados próprios, né? Igual já tinha para nós mesmo. Bem, e aí entra uma outra coisa que é a função da escola. Porque como a gente está com uma roda de conversa e nós temos famílias e temos escola, a gente também precisa pensar, né, refletir sobre a nossa função ali na escola, né? Bem, primeiro, gente, acho que todos, não sei se todos vão concordar comigo, mas hoje o sistema de escola que nós temos hoje, não escola A, B, C, o sistema, não os professores, os diretores, eu estou dizendo um sistema que vem, né, a nível nacional. O que é a escola? É uma estrutura do século XIX, com professores do século XX, ensinando alunos do século XXI. Se a gente não tentar mediar os conflitos que certamente vão acontecer, isso não vai dar certo. Porque, primeiro, que a estrutura da escola, a forma com que as cadeiras são dispostas, a forma com que as aulas são dispostas, tudo isso privilegia uma aprendizagem técnica fabril, uma aprendizagem que lá na primeira Revolução Industrial, né, primeira para a segunda, principalmente para a segunda com o advento da eletricidade, que nós temos um processo de produção em série e a escola ela é
bem formatada para que pessoas aprendam para trabalhar em fábricas. Uma pena que essas fábricas não existam mais, né? Então a gente precisa repensar isso. Nós, professores, somos, na maioria, né, a maior parte de nós talvez, do século XX, portanto nós temos uma mentalidade que foi formada ou parcialmente formada no século XX, e aí nós precisamos de uma mudança de mente. Muitos de nós já fez isso. Eu digo que professores, nós temos o benefício, né, de estar junto com essa galera, acompanhando de perto essas mudanças, por isso nós podemos até involuntariamente, até inconscientemente, na verdade, entrar nessa mudança de mente pelo contato contínuo com essa galera, né? E eles, que são os beneficiários da educação, nós estamos ali por causa deles, em todo momento, a partir não só da escola formal, mas mesmo antes da primeira Revolução Industrial, aprende-se para se inserir em uma comunidade, em um mercado, em uma sociedade. Então, nós precisamos ver qual é a cara desse século XXI, quais são as possibilidades de inserção no mercado, na sociedade, e preparar esses meninos não só conceitualmente, mas principalmente, né, emocionalmente, né, e com todas as suas faculdades de forma integral para poder serem inseridos nesse mundo. Na escola, às vezes, o ensinamento maior é cumprir regras. Por exemplo, tem uma regra, suponhamos, tá? Que você não pode usar o celular na sala de aula. E às vezes eu, enquanto professor, estou dando aula, mas eu estou de olho se alguém está usando o celular. Quando alguém pega o celular, aí eu paro a minha aula, dou um sermão na pessoa, tiro ela de sala. Então eu dei um enfoque maior à regra ali para ser cumprida do que na aprendizagem. E às vezes eu faço isso em nome da aprendizagem. Então, não, aqui é para todo mundo aprender e tal. A gente precisa ensinar, assim, de forma comportamental, a cumprir regras, também é um ensinamento da escola. Mas nós podemos aproveitar o erro, que está em amarelinho aí, ó, aproveitar o erro e ensinar a partir do erro. Ao invés de punir o erro, a gente pode ensinar a partir do erro. Na ciência, que é o que eu trabalho com física, o erro é fundamental. As maiores descobertas científicas e talvez das invenções, elas passaram a existir a partir do erro. Então, o erro é fundamental. A gente pegar e aproveitar o erro. No mundo corporativo tem um ditado, um jargão entre eles, que é tente rápido e erre rápido. Por quê? Porque no mundo corporativo, no comércio, no mercado, você vai errar. Ponto. Eu vou empreender. Ok, você vai errar. Então, erre logo enquanto você está começando e tem pouco em jogo e acerte depois. Erre e aprenda com o erro. Então, a gente precisa também dar uma certa liberdade para que o erro aconteça e, ao invés de punir cegamente o erro, utilizar o erro para produzir alguma aprendizagem, né? Dessa forma, a gente não ensina a gerenciar a liberdade, porque a gente não dá liberdade. Então, a gente pune, não faz isso, não faz aquilo, fez aquilo, agora vai ser punido assim e tal. E aí, quando ele chega no ensino superior, ele tem uma liberdade tamanha que ele jamais teve. Não tem coordenador colocando ele para fora de sala se ele sair, e ele descobre que ele pode sair e matar a aula, que não vai dar nada para ele imediatamente. Ele vai descobrir depois que perdeu 1, 2, 3 períodos, que ele estava bem folgado e tal, aí depois a ficha cai e ele já está todo desperiodizado, já está todo atrapalhado lá dentro. Isso é exemplo que, não sei vocês, mas eu vi muito disso nos colegas que faziam faculdade comigo, né? Então, vamos lá. Bom, agora, dentro da escola, nós professores, tem dois tipos de nós, né? Aqueles de nós que se adequam ao sistema e privilegiam o cumprimento das regras, esse geralmente ele cria distância entre os alunos. A regra está aqui e você tem que cumprir e ponto, acabou. Então, é uma coisa bem militarizada, ele vai acabar criando distância entre os alunos. E tem aqueles que subvertem o sistema e, quando erra, não pune cegamente, mas utiliza o erro, como eu disse, para ensinar alguma coisa. Por que você não pode fazer isso? Por que não pode fazer nesse momento? Qual a consequência disso? Ou até permite, com uma liberdade vigiada, acontecer o erro e depois vem a consequência. Isso que estou dizendo na escola, mas em casa também a gente pode fazer isso, né? Uma liberdade vigiada, né? Dentro de um perímetro ali, onde ele pode cometer alguns erros.
eles criam pontes, eles se aproximam. E aí a gente acaba ouvindo do aluno. A gente ouve do aluno situação com a escola mesmo e ouve também do aluno situação em casa. Essas situações, né, tanto de casa quanto da escola, a gente procura mediar da seguinte maneira. Em casa, por exemplo, sempre tentando produzir uma aproximação do aluno com a família. Né? Conversa, veja lá, pede para conversar, faça isso. Porque a gente não conhece o dia a dia, então não tem como aconselhar uma coisa específica. Faça isso, faça aquilo, não, a gente não consegue. Mas a gente aposta no diálogo do adolescente, né, do filho com a família. Então todos os nossos conselhos são de tentar uma aproximação com a família. Converse com seus pais, senta com sua mãe, senta com seu pai, conversa, e chama para conversar e tal, né? Até porque a gente não vai dar um caminho, porque são muitas variáveis envolvidas e seria irresponsabilidade nossa apontar um caminho e dizer, não, você tem que fazer isso, né? Então é mais no sentido de conversar mesmo com a família. E aqui eu trouxe 3 aspectos interessantes para a gente analisar em relação ao trato para tentar diminuir ou mediar esses conflitos que surgem, que podem ser da própria idade ou podem ser da visão de mundo diferenciada já dessa molecada. O aspecto emocional. Os adolescentes, eles passam por muitas mudanças, né? Mudanças internas, e essas mudanças internas fazem com que tudo seja amplificado. E essas mudanças são devido à maturação do cérebro dele. A idade do cérebro deles é uma idade que está processando uma série de outras coisas em ideias diferentes daquelas que ele teve a vida inteira em casa, com os pais, tem toda uma estrutura. De repente ele começa a ouvir outras pessoas falando coisas com determinados argumentos que fazem sentido para eles. E aí eles começam a ter conflito com essas duas ideias. Eu vou dar exemplos aqui que são totalmente aleatórios, tá? Mas, por exemplo, religião. Ele ouve sempre em casa falar de uma determinada religião e nunca criticou sobre isso. Ele passou a infância e a pré-adolescência toda sem criticar nem nada. De repente ele ouve uma pessoa que ele considera muito, falando numa aula, por exemplo, ou na internet, sobre uma outra religião, ou sobre a não religiosidade, e aí aquilo faz sentido para ele, mas emocionalmente ele está preso àquela carga que ele trouxe de casa. Então ele tem uma ideia que é um pensamento, uma linha de pensamento que é emotiva, que tem sentido emocional para ele, que aqui estão a família, o pai, a mãe, a avó e tal, todo mundo aqui. Por outro lado, tem uma coisa que está muito racionalizada aqui, e essas coisas são opostas. Então ele começa a querer aceitar uma coisa sem largar a outra, mas essas coisas se opõem, essas ideias se opõem. A mesma coisa para a questão de gênero, questão de opção sexual, a mesma coisa para uma série de outros assuntos que eles vêm trazendo o novo sem deixar o velho e às vezes isso conflita. Então, como é que gerencia isso? Parece para nós uma coisa boba. Ele gosta de uma outra pessoa, ela gosta de uma outra pessoa e aquilo tem uma amplitude, porque quando a gente foi adolescente era assim. Quem aqui nunca na adolescência terminou um namoro e achou que ia morrer? Quem nunca, 14, sei lá, 13, 15 anos, sua namorada, seu namorado chamou e falou assim, olha só, queria dar um tempo, e a gente sabe que quando fala dar um tempo, nunca é uma forma sutil de falar a gente está terminando. Fala, não, a gente podia dar um tempo para ver se era isso que a gente quer mesmo, e a gente já entende o que significa aquilo. E aí a gente acha que sente uma dor que parece ser uma dor física e aquilo parece que vai acabar com a gente. A gente quer deitar na cama e não quer que amanhã aconteça, para você não tem mais sentido nada. Você olha, o mundo está todo cinza. Se a gente lembrar bem, esses sentimentos, nós tivemos eles também bem intensificados, né? Segundo aspecto, o aspecto funcional. Eles querem se sentir úteis. Eles querem participar da solução de problemas reais. E esses, não só problema da escola, que fala assim, por exemplo, eu até uso esse problema para dizer como que a gente, né, traz algumas coisas surreais, né, para resolver, em nome da lógica. Uma coisa que não tem lógica, mas em nome da lógica. Que é, por exemplo, um pedreiro gasta 20 dias para construir um muro. Quantos dias gastarão 2 pedreiros para construir o mesmo muro? Aí a gente fala, poxa, o dobro de pedreiros é gastar metade do tempo. A gente espera que ele responda isso. Mas se a gente analisar a vida no sentido aqui real,
A gente sabe que dois pedreiros trabalhando junto não necessariamente vai gastar metade do tempo. Eles podem ficar conversando um com o outro e gastar mais tempo. Somente se você estiver pagando por dia, por exemplo, vai pagar por dia. Fica os dois e gasta mais tempo. Mas se estiver pagando a tarefa, ó, te pago X para construir o muro, quando chega o outro pedreiro, eles podem falar assim, aqui, vamos terminar esse negócio logo para pegar uma outra obra que eu tenho ali, aí eles gastam menos tempo do que 10 dias. Então, os problemas que a gente tem na escola são problemas controlados e às vezes até surreais. E eles já perceberam isso. Então, eles querem se sentir úteis para resolver coisas reais, querem ter voz, querem contribuir, ajudar na solução do problema, compartilhar a dor na família, mas junto com a família. Tenho experiência da eletiva de educação financeira que eu estou fazendo com eles, e eles vêm trazendo as situações que às vezes acontecem em casa, e quando a gente vai vendo como fazer isso, como reduzir os gastos, como fazer uma renda extra, como fazer uma planilha dos gastos, eles levam isso para casa, eles falam, nossa, eu vou falar com minha mãe, vou falar com meu pai, dá para fazer assim e tal. Ele quer chegar lá e dizer assim, mãe, pai, ou vó, ou tio, não sei com quem ele mora, ele quer chegar lá e dizer assim, olha, eu aprendi a fazer isso, a gente consegue controlar os gastos nossos aqui. Puxa, ele está dando uma sugestão para resolver, trabalhando junto na construção de uma solução para um problema real, um problema da família dele, que a família vai olhar e dizer, nossa, que bom, filho, isso pode ser bom, isso vai ajudar. Então, e não apenas problemas de escola, né? Mas tem o outro lado também, que às vezes a família, eu vejo lá, adolescente assim, de 16, 15, 16 anos, 17, com responsabilidades também a mais, responsabilidades extras, né? Que são muito para a idade deles. Cada etapa, vivendo o que é para viver aquela etapa, nós teremos um adulto funcional com as suas capacidades desenvolvidas. Se queimarmos etapa, a gente prejudica isso e compromete isso. E o terceiro e último é o aspecto da projeção. Como assim? Estimular essa molecada, projetar essa molecada para além de onde a gente já chegou, além de onde a gente pensou em chegar. Não... Por um lado, não jogar o meu desejo em cima deles. Eu queria ser médico, mas eu não consegui. Então, meu filho vai ser médico. Não, a gente pode trabalhar e mostrar isso para eles, quão bom é, né, se tornar um médico e tal. Mas, no final, a escolha é deles, né? Às vezes, eu fui até um certo caminho, até uma parte do caminho, eu fiz um curso superior ou eu não fiz o curso superior, mas eu vou projetá-lo para frente, não no meu sonho, mas no dele. E incentivar. Essa molecada tem condições, tem muita condição de avançar, só que eles têm baixa autoestima, grande parte tem baixa autoestima, não acredita neles mesmos, eles não acham que eles podem ir além, eles acham que os outros são melhores do que eles. Então a gente precisa ajudar e na aproximação para reduzir os conflitos ou para solucionar, essa aproximação de mostrar aspectos positivos, as habilidades, ressaltar as habilidades deles, isso diminui muito a distância entre nós. Então, talvez ele não seja bom em matemática, talvez ele não seja bom em história, língua portuguesa, mas talvez ele desenhe, que é uma beleza. Desenha muito. E aí você fala, tá, mas ele vai ganhar dinheiro com desenho? Talvez ele não ganhe dinheiro, mas ele pode ganhar confiança. Talvez ele não ganhe dinheiro, mas ele pode ganhar autoestima. E aí, com confiança, com autoestima, ele pode melhorar, abrir a mente dele e desejar coisas que ele tinha medo de desejar por não alcançar, por pensar que estava assim, distante demais deles, né? Na situação de conflito, a gente tem, de um lado, o adolescente, do outro, o adulto, o professor, a família, né? O adolescente é o que tem pouca experiência, mas tem muita energia e o cérebro dele está em formação. O adulto, ele é mais experiente. Às vezes ele tem menos energia e o cérebro está mais amadurecido. Então, nesse cenário, o adolescente é o que está em conflito e o adulto é o que vai mediar esse conflito. E às vezes a gente se deixa provocar pelo adolescente, que às vezes quer testar nossos limites, né? E ele descobre que nosso limite é curto, porque às vezes a gente entra na provocação. Então, como família, ou como responsáveis, né? Ou como escola, né? Como professor, como quem quer que vai entrar em contato com esse adolescente, a primeira coisa que a gente tem que ver é olhar e dizer, ali tem um adolescente. Ele pode querer enfrentar, ele pode querer não querer fazer nada, ele pode uma série de coisas, mas ele está testando, eu sou o mediador.
Eu não perco nada se eu deixar ele pensar que ele ganhou uma discussão, né, para que eu possa me aproximar dele. Eu preciso ter um plano, né? A Deusene está dizendo aqui que é verdade que o filho dela joga muita bola e é um grande desenhista. Pois é, Deuseni, né? Pois talvez o seu filho não se torne um jogador de futebol famoso, de sucesso, ou talvez se torne também. Talvez ele não se torne um cartunista, um grande desenhista, ou talvez se torne. A gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que se você ressaltar essas duas habilidades dele, ele vai se sentir mais autoconfiante e ele vai se sentir mais seguro. E aí ele vai ficar seguro, Deuseni, não só para desenhar ou para jogar futebol, mas ele vai ficar seguro para conversar com as pessoas, ele vai ficar seguro para poder estudar, para poder responder na aula, quando o professor perguntar alguma coisa, para errar. Ele vai se sentir mais seguro e mais confiante até para errar. O professor perguntou, ele deu a resposta, não era a resposta certa. Ótimo, porque a gente vai aproveitar essa resposta para construir a resposta certa. E por interagir, a probabilidade dele aprender é maior do que aqueles que não aprendem, que não interagem. Então, assim, trazer à tona as habilidades e os pontos fortes dos nossos filhos e alunos só contribui mesmo para que eles melhorem, aumentem, né, sua autoestima. Olha aí, ó. Encontre as habilidades do seu filho ou do seu aluno e as destaque. Talvez não seja matemática, tá? Mas talvez seja música, edição, mixagem, desenho, jogar futebol e qualquer outra. Inclusive, tem um psicólogo norte-americano de Harvard chamado Howard Gardner. E ele tem a chamada teoria das inteligências múltiplas. A teoria das inteligências múltiplas de Gardner é uma teoria científica. Ela diz que, Gardner diz que na escola a gente acaba privilegiando dois tipos de inteligência, que são a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística. Na inteligência lógica e matemática, a gente pega o raciocínio lógico, a lógica, isso implica naquilo, portanto isso, tal. E a gente estuda não só matemática, mas você estuda a história com a inteligência lógica e matemática, fazendo as implicações, os fluxogramas. Se isso implicar nisso, fulano entrou em tal lugar, conquistou tal parte, tal península, tal região, o que desencadeou nisso. Você sai fazendo diagramas ali e tal, e você tem ali uma inteligência lógica e matemática. A inteligência linguística é aquela que nos permite gostar de ler, conseguir ler, interpretar, falar bem, escrever, talvez criar poesia, criar letra de música, essas coisas. E a escola a gente privilegia muito isso. Os alunos que são considerados nerds na escola, os inteligentes, vamos dizer assim, são aqueles que são bons em exatas. Já perceberam isso? Quando os próprios alunos lidam com eles assim. Nossa, fulano é bom em exatas. Ou então, ele é bom em língua portuguesa, ele escreve bem, ele fala, não sei o que e tal. Ou mesmo nas outras disciplinas, mas são tudo, tudo uma abordagem conceitual. O Gardner, ele traz outras inteligências. Por exemplo, Deuseni, ele traz a inteligência sinestésico-corporal. Essa inteligência sinestésico-corporal é aquela que faz com que o aluno, a pessoa tenha consciência dos movimentos do corpo dela, né? E domine esses movimentos. Então, uma pessoa que joga bem futebol, que pratica um esporte e tem facilidade para esse esporte, ele tem uma alta inteligência sinestésico-corporal. Tem a inteligência, por exemplo, aí a pessoa dança, luta, ela pratica esportes em geral, ela tem facilidade para isso. Um outro tipo de inteligência é a inteligência espacial. E muitas vezes o desenho faz parte da inteligência espacial, porque você consegue dispor os riscos no espaço da folha de uma forma que ele harmonize. Talvez desenho técnico também, fazer plantas, essas coisas. E tem vários outros tipos. Tem inteligência que eu acho que é das mais importantes no mundo hoje, que é a inteligência intrapessoal. Tem duas, tem a intrapessoal e a interpessoal. A interpessoal é aquela que justamente media conflitos. Você tem aqui pessoas e você está entre elas e você consegue liderar essas pessoas, consegue inspirar essas pessoas, consegue motivar essas pessoas. Então você tem uma inteligência interpessoal, você tem o que é necessário nesse aspecto para se tornar um bom líder. Mas tem também a inteligência intrapessoal, que eu acho que é assim, sobremaneira importante, que é você saber gerenciar os seus próprios conflitos internos. Você saber receber afirmativas, negativas, decepções, sucesso, fracasso, e lidar com isso tudo. Essa inteligência, todas as inteligências, Gardner fala, elas são 10 inteligências,
E o estudo está em aberto, porque estão vendo outras situações, outras que podem se tornar inteligências, podem ser consideradas inteligências posteriormente, se a teoria científica conseguir trazê-las, né, e mostrar. Então, essas inteligências, elas são necessárias no mundo hoje. Hoje as empresas não procuram pessoas que apenas cumprem regras cegamente. Procuram pessoas criativas, pessoas que propõem soluções criativas, pessoas que saibam lidar com os demônios interiores, né? Que não desaba no primeiro não que ela recebe, né? E pessoas com alta capacidade de liderança, né? Esses podem ser nossos filhos, nossos alunos. Eles precisam ser, porque o mundo que eles vão enfrentar, no qual eles vão ser inseridos, é esse mundo, né? Sim, nós podemos conseguir. Nós não sabemos como fazer exatamente, mas eu aposto muito, como eu disse da vez passada, no trabalho unificado, né? No trabalho em conjunto, escola-família. Né? Na escola, nós tentarmos olhar esses aspectos dos nossos estudantes, né? Como alunos, e em casa, olhar esses aspectos enquanto filhos, né? Filhas e tal. Então, na escola também, eu, enquanto professor, posso passar e olhar, e eu vou entregar uma prova, avalia 10 e a pessoa, o aluno ali, tirou meio ponto, por exemplo. Particularmente, eu não gosto de dar 0 numa prova. Eu acho que, assim, os pontos eles não fazem falta para nós. E os pontos significam mais para os alunos do que para nós e até mesmo do que para o sistema. Então, se o aluno errou tudo na prova, eu procuro alguma coisa na prova para poder dar alguns décimos para ele, pelo menos, para ele não receber 0 escrito. Então, assim, às vezes ele errou tudo, mas ele fez e errou todas as coisas. E aí eu escrevo lá que pelo esforço dele merece alguma coisa, porque ele tentou fazer, e aí elogio a letra, às vezes era bonita, elogio às vezes a organização dele por ter feito, e na hora de eu entregar a prova, eu trago aquilo à tona. Falo assim, olha, não foi dessa vez, nós vamos ver o que está acontecendo aí, tá bom? Nós vamos conversar e tal, mas aqui, cara, que letra, hein, bicho? Que letra que você tem, olha só isso. Eu ainda brinco, se eu tivesse uma letra dessa, eu saía escrevendo em tudo quanto é canto, escrevendo em parede e tal. Ou a letra não é tão bonita, mas eu falo, cara, olha só, não foi dessa vez, né? Olha só, a nota pode não ter sido das melhores, você vai melhorar isso, eu sei que você vai melhorar. Mas olha só, você deixou tudo organizadinho, você botou essa parte, a primeira questão nesse lugar, a segunda aqui e tal, não está embolado. Não sei, arrumar alguma coisa para poder elogiar, porque receber uma nota, o aluno tem a identificação com a nota, então quando ele recebe um 0, ele se sente 0. Quando a gente fala o aluno reprovou, ele se sente reprovado não apenas na nota, mas ele internaliza que ele é uma pessoa reprovada, ele internaliza que ele é um 0, e aí ele começa a acreditar nisso, e fica mais difícil para a gente poder recuperar essa autoestima, né, desse aluno. Beleza? Bem, deixar agora fazer as considerações de vocês. Quanto a mim, foi um imenso prazer estar aqui de novo né, conversando com vocês, né, podendo trazer essas questões. Agradeço e vamos conversar. O que vocês acham dessas observações? Agora, a vez de vocês, podem ficar à vontade. E aí, o que você achou? Quais são as suas considerações? Então, antes de terminar, antes de encerrar, eu quero agradecer você que acompanhou até aqui, você que vai comentar aqui embaixo dizendo o que você acha. Tarefa difícil, né? Mediar conflitos quando envolve questões emocionais, como crenças, como alguns outros posicionamentos. Não é fácil para a família. Nós precisamos fazer isso, aprender de alguma maneira. Eu apontei aqui alguns caminhos, longe de mim querer apontar o caminho certo ou soluções adequadas para você. Só mesmo possibilidades, caminhos. Tudo bem? Aguardo você para o próximo vídeo, envia esse vídeo para professores, para famílias e, por que não, para os próprios alunos mesmo. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas para que nós possamos realmente começar a refletir a respeito disso. Conto com você. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. Aquele abraço.